Então, pessoal, vamos começar mais uma gravação do nosso podcast, do MedEdcast. Hoje com a presença ilustre do professor Mário Antônio Sanches. Estou muito nervosa, professor Mário, eu vou te apresentar, mas eu preciso registrar que eu estou muito nervosa. Até comentei com um amigo meu, olha, cara, eu vou conversar com o doutor Mário Sanches. Ele, mas por que tu tá nervosa? Eu disse, porque eu conheci o professor Mário num churrasco de amigos em comum e eu só dei risada e falei bobagem. E agora eu vou ter que conversar com o professor Mário de uma maneira mais formal, né, no nosso podcast. Então, o professor Mário, ele é professor do programa de pós-graduação em Teologia e também do programa de pós-graduação em Bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele também é professor visitante do Instituto Superior de Filosofia e Teologia do Timor-Leste. Ele é mestre em antropologia e doutor em bioética pela Universidade de Georgetown, Washington. É um prazer enorme ter você, professor, aqui com a gente. E eu queria abrir, né, a fala para que você pudesse contar um pouquinho aí da tua história e se apresentar, fazer algum comentário, quer falar alguma coisa sobre a tua apresentação, fique à vontade. Obrigado, Beatriz, obrigado, Camila. Eu acho, Camila, se a gente for fazer um churrasco para conversar coisas sérias, a gente fica em casa, não é verdade? Então, a gente precisa... nesse momento é um momento de descontração. Então, para mim é uma alegria estar aqui conversando com vocês e bioética para mim é o meu chão, né, onde é o campo que a gente atua há muito tempo, né, desde o século passado, a gente estuda bioética. Então é uma alegria estar aí. Eu sou, antes de mais nada, né, um companheiro aí das faculdades do Pequeno Príncipe, um parceiro, e a nossa universidade, a PUC Paraná, é uma parceira. Então, antes de mais nada, é uma conversa mesmo, estou à disposição. Então, eu queria que o senhor comentasse com a gente, queria que você comentasse sobre a importância da bioética na área da saúde, porque para a gente, que é da área da saúde, isso está muito já, assim, evidente, intrínseco, mas para você, né, com a tua formação completamente fora da área da saúde, o que você entende como importante a gente saber sobre bioética nessa área? A bioética, ela se caracteriza por ser uma área de diálogo. Eu acho que essa seria uma definição inicial. O Potter, que é um dos autores iniciais da bioética, trabalhou a bioética como ponte. Ponte exatamente entre as humanidades e as ciências da saúde biológica. Eu acho que essa é essa ponte mais importante a se estabelecer. Então, seria como dizer assim que no mundo, eu sou da área de humanas, por exemplo, e no mundo das humanas, para discutir alguns assuntos, a gente precisa se aproximar das ciências, a gente precisa ter contato, a gente precisa conhecer a realidade. Uma bioética realizada só no mundo das humanas, ela corre risco de ficar muito teórica, fica muito aérea, né? Principalmente quando ela se debate com os temas, com os conflitos relacionados à saúde, ficaria muito distante. Os profissionais de saúde, também das ciências biológicas, eles correm o risco de se afundar nas técnicas e nas práticas e não ter tempo para uma reflexão, não se distanciar da prática. E certas questões em saúde precisam um pouco de distanciamento para poder contemplar a situação com mais clareza, com um pouco mais de amplitude. Por isso que esse casamento entre as humanas e a saúde, mas também com outras áreas, o direito também, as ciências sociais também se aproximam disso, as ciências biológicas. Esse casamento entre áreas acaba enriquecendo o debate, porque um tem muita prática, está muito próximo aos conflitos, às situações, o outro está muito distante, né? Então essa aproximação se torna rica, e essa é a riqueza da bioética, aproximar realidades que a princípio estariam diferentes, separadas, longe, né? Sabe, professor, eu fui num congresso, isso bem antes da pandemia, acho que foi ali por 2016, 2017, lá na PUC, sobre bioética. Eu já, anteriormente, quando a gente conversou com a professora Leite, eu falei sobre isso, que eu gostaria muito de ter feito antropologia, era uma das opções, né? Eu amo a fisiologia, mas eu sou apaixonada por antropologia, e eu comprei o livro Potter.
E não vou mentir, tá? Porque aqui podcast é uma conversa pretensiosa. Eu não li ele por inteiro, tá, doutor Mário? Mas, assim, eu fiquei encantada. Na verdade, naquela época não tinha, hoje é diferente, né? Porque eu tô totalmente vinculada ali à área da saúde e a gente participa de muitos encontros, discute temas, também tudo é relacionado à bioética. Mas eu fiquei encantada com a abordagem que foi feita nesse congresso. Então, desde o paciente na beira do leito, os cuidados paliativos, todos esses assuntos assim que até então, para mim, era um mundo totalmente desconhecido. Para mim, a bioética, ela se enquadrava no Comitê de Ética para o Uso de Animais. Era isso que eu tinha muita preocupação, assim, na minha área de pesquisa, né, professor? Quando eu falo de pesquisa, né? Porque ética a gente tem que ter em todas as nossas atitudes, né? E, enfim, relações. E eu fiquei, assim, muito impressionada da maneira como era abordada. E eu não sei se eu estou falando certo, o que eu vou falar agora, assim, se tem coerência ou não. Pela tua formação, eu entendi, assim, que filosofia e teologia, né, professor? E o Potter, eu acho que ele é um pouco mais antropocêntrico, é isso? É uma visão, assim, eu não sei se está certa essa minha colocação. O Potter, nós estamos falando dele aqui porque ele escreveu em 1971 um livro chamado Bioética Ponte para o Futuro. Então, é a primeira vez que a palavra bioética surge na capa de um livro. Não é a primeira vez que a palavra bioética tenha sido cunhada, mas é a primeira vez que ela aparece na capa. E por isso que ele ficou como inspiração inicial. É uma inspiração ele era biólogo, né, como se sabe, né, e eu estudava muito na área de oncologia, assim por diante, mas como biólogo. Depois, outros profissionais como Hellegers, que na sequência, e o Bill Chapantildo e outros aí da área da saúde, começam a trazer a questão da bioética como uma necessidade de diálogo entre áreas distintas. Um livro famoso também, que é o Princípio de Ética Biomédica, que deu origem a uma ala da bioética, que é chamada de principialista, ela também foi formada por profissionais, né, das diferentes áreas. O Potter trazia originalmente uma preocupação de diálogo com o meio, ética e ambiente. Então, hoje ele foi resgatado, né? Potter, no início, podemos dizer claramente, quando ele escreveu o livro, ele era apenas um livro. Ele não tinha ainda um movimento chamado bioética. Esse movimento bioética surge praticamente 10 anos depois de Potter, que a bioética se espalha nos Estados Unidos a partir da perspectiva principialista. Mas Potter hoje é resgatado nesse diálogo com o meio ambiente, que a preocupação dele é de que a gente tenha uma ética de sobrevivência. E a ética de sobrevivência, a humanidade precisa sobreviver, então eu podia dizer que a preocupação de Potter é pela sobrevivência humana, e a sobrevivência só será possível, segundo o pensamento de Potter, se essas áreas entre humanos e tecnologias elas começarem a dialogar, para que a gente não tenha elementos assim tão distanciados. Uma preocupação com a sobrevivência do planeta, uma pegada ambiental, poderíamos dizer. Então, Potter é resgatado hoje nessa perspectiva ambiental. Na época, provavelmente, Potter ainda tinha uma visão antropocêntrica, como você disse, mas os outros textos de Potter vão incluindo mais, né, o trabalho ambiental e uma leitura das outras espécies, dos outros seres do planeta. Eu digo dos animais não humanos, porque nós somos animais também, então, às vezes a gente faz uma dicotomia entre animais, os humanos e os animais, quase ignorando que somos animais, né? Eu até brinco, uma vez estava em Foz do Iguaçu, tinha lá numa lanchonete, aqui é proibido entrar animais. Eu falei para minha esposa, vamos embora. Né? Sim. Tem um conceito, né, de que os seres humanos não são animais. E essa leitura nos afasta da natureza. Às vezes é necessário ter uma compreensão, né, de que há animais humanos e não humanos, uma relação necessária, e a sobrevivência do planeta será feita a partir de uma visão mais ampla. Se a gente dicotomizar, não vai ajudar muito. Então, Potter, de fato, representa, né, um primeiro movimento da bioética, mas que foi resgatado depois, aí, né, posteriormente. No momento, ele ficou
apenas como um texto, né, interessante a ser lido por alguns. Né? Você sabe, professor, que uma coisa que me faz pensar, assim, é que a gente hoje vive num momento, assim, que tem tanta coisa acontecendo, tanta informação chegando. Como que a gente mantém, né, assim, agora pensando como professora, como que a gente mantém essa bioética? E aí pensando, indo um pouco até para a parte da sociologia, assim, porque as pessoas estão inseridas num contexto. E aí, quando ela chega para a gente lá, o estudante, ele vem com um monte de preconceitos, ele vem com várias ideias, e às vezes até o próprio professor tem esses preconceitos. Como que a gente mantém a bioética dentro dessa área da saúde, trazendo para dentro da área todo esse contexto que esse estudante está inserido? O próprio fato da gente se sentir seres situados, que eu acho que esse é o elemento central que você está apresentando, essa compreensão de que os nossos valores, as nossas percepções, os nossos posicionamentos são situados, são históricos, eles não são etéreos, eles não são universais. Se a gente tem essa percepção, a gente começa a olhar para o outro com esse respeito necessário. O respeito de que o outro também é um ser situado, o outro também tem um posicionamento. Então, ali a gente começa a estabelecer um diálogo que pode ser muito rico, pode ser muito importante. O grande risco nosso é querer enquadrar o outro, submeter o outro, né? Esse é um grande risco. Se a gente se sabe situado e sabe que o outro também está, aí o diálogo começa a ser possível. Eu digo, tem uma frase que coloca, alguns não gostam, mas digo, quem pensa diferente é inteligente, ou ao menos pode ser inteligente. Né? Porque nós temos no Brasil hoje uma certa dicotomia, é o meu grupo contra o do outro, o meu certo e o meu errado. Então, essas dicotomias, elas representam um pouco uma leitura de tentar desclassificar o outro. Então, tem muitos elementos assim que entram nessa desclassificação do outro. Então, uma bioética que começa se situando que somos seres datados, históricos, tenho minha cultura, minha religião, meus valores, e aí, depois disso, eu me abro para o fato de que o outro tem a sua cultura, seus valores, sua religião, a gente começa a dialogar. Eu acho que aí é um caminho interessante, né, para a bioética. Não tem mais um conceito de eticamente, aquilo está certo, isso está errado. Nós temos hoje que buscar. Nós cremos sim que é possível buscar valores universais. Nós cremos sim de que, dialogando, a gente vai conseguir alcançar alguns consensos. Mas não acreditamos que esse consenso será ditado por alguém. Que esse consenso será imposto por alguém. Aí não. Nós acreditamos que eles podem ser buscados. Então, esse primeiro olhar para o outro, respeitando, é o caminho inicial aí para uma conversa interessante. E evitar esses xingamentos, né? Brasil, qualquer coisa vem um ista, você não sei o que ista daqui, ista de lá. Todo mundo todas as coisas. E aí começa a ficar complicado. Quando xinga as pessoas, essa semana mesmo, eu vi aí por causa de alguns movimentos que ocorreram na bioética, né? Aí as pessoas começaram a classificar algumas figuras ali de monstro. Aquilo é um monstro, essa senhora é um monstro. Eu me preocupo quando eu vejo, porque aí deixa de ser um humano. É bom de lembrar que nos grandes genocídios da história, eu primeiro tenho que desqualificar aquele que matar. Nós sabemos da história nazista que os judeus eram classificados como ratos. Se eu estou matando ratos, eu não estou matando humanos. Ele pega a face de humano, aí eu posso eliminar. Na Ruanda, o genocídio da Ruanda, em 94, quem estava sendo sacrificado eram as baratas. Entende? Então, eu não estou classificando a etnia do outro, os Tutsis e os Hutus na briga. Eu não estou matando um ser humano. Vamos eliminar as baratas. Eu saio matando gente como se matam baratas. Então, esse desqualificar o outro é muito perigoso, porque aí ele perde a face, o rosto humano, ele se torna um ser a ser eliminado. Aí é dramático.
Então, a gente tem que cuidar muito, nos policiar muito, nesse linguajar que desqualifica o outro. Porque aí eu me sinto bem, eu estou explorando, matando, execrando, mas me sinto bem porque eu não estou execrando um humano, execrando, né, um desqualificado. Então, reconhecer a diversidade é uma das riquezas, e a bioética precisa fazer isso. Precisa, com muita urgência, resgatar isso na nossa sociedade. Nas relações sociais a gente vê exatamente isso. Agora tu estava falando isso, professora, eu estava pensando. A gente... Fala a gente, porque, né? Como tu falou, né? É tudo coletivo. Então, assim, a gente vê, a gente observa as pessoas falando, criticando, só que, às vezes, essas mesmas pessoas que criticam, que falam, que elas fazem igual, elas estão fazendo a mesma coisa falando. Entende? Então, assim, essa confusão que está acontecendo, né, que nem tu falou, essa divisão que a gente se encontra, eu acho que não é nem só o Brasil, acho que é o mundo todo, né, se encontra desse jeito. Isso é muito complicado, porque as pessoas falam, mas elas não se enxergam. Camila, eu acho que uma dificuldade gigantesca é da gente fazer a autocrítica. Isso que você falou, nós estamos envolvidos, né? Então, eu preciso me ver primeiro como um machista, para depois eu poder dizer assim que eu não quero ser machista e eu quero superar essa parte da cultura que eu herdei. Mas eu tenho que ser vigilante nesse processo, porque eu posso escorregar toda hora e o meu linguajar pode ainda não ser adequado e eu tenho que fazer esse processo contínuo. Eu sou racista por causa de uma cultura racista. Eu quero não ser racista, eu faço o esforço de superação e tenho que ser vigilante o tempo todo na superação do racismo. Então, não é algo fácil, né? É algo que, ao dialogar com os outros, eles me percebam que eu estou fazendo esse esforço. Porque, às vezes, a gente fala, eu não sou racista, e logo, na sequência, vem uma frase que é racista, fica contraditório, né? Então, essa vigilância, ela é desafiante, né? Na área da bioética, que prima aí pelo atendimento, né, a relação profissional de saúde de pacientes, assim por diante, nós temos muitas coisas que estão no nosso inconsciente, que estão na nossa cultura, né? O profissional de saúde que respeitar, por exemplo, a autonomia de um paciente é um desafio, treinado em nome da beneficência, eu sei o que é bom para o meu paciente, né? Então, em nome dessa beneficência tradicional dos profissionais de saúde, mais clássico ainda na medicina, e, de repente, perceber que a pessoa que está na minha frente também tem que participar desse processo. Ela tem algo a dizer, ela é um ser autônomo. Respeitar isso é um desafio e é um processo de crescimento, né? Então, tomar consciência de que a gente vem de uma cultura que nem sempre trabalhou com esses temas, mas que agora precisa trabalhar, eu acho que é um avanço, né? Se a gente fizer sempre, constantemente, uma autocrítica, né? E tem muitos temas polêmicos, né, professora? Eu vou te perguntar agora, porque agora tu começou a falar sobre saúde, e eu vou ter que te perguntar qual é a tua percepção sobre a eutanásia. Na verdade, eu nem sei se é eutanásia ou ortotanásia, que a gente chama, né? Porque em alguns países ela não é que ela é liberada, né? Ela é autorizada, né? Veja bem, aqui nós temos talvez uma necessidade de alguns, como você mesmo comentou, alguns conceitos, né? A eutanásia é quando existe a vida de alguém vai ser quitada, eliminada, mas com o consentimento do paciente. Se não houver o consentimento do paciente, a gente não pode chamar de eutanásia. Então, se alguém está enfermo e um outro vai lá e quita a vida dele, isso é um homicídio, isso não é eutanásia. Para ser eutanásia, ele tem que solicitar, desejar, consentir, né? Então, esse ato, propriamente, da eutanásia, ele, no Brasil, é crime. Em poucos países do mundo, ele é aceito, né? Talvez na Holanda, nós temos alguns países assim que a Holanda, principalmente, ficou clássico como um dos primeiros a aceitar a eutanásia. Só que tem outros termos próximos que são importantes a gente observar, parecido com a eutanásia,
é o chamado suicídio assistido. É isso aí. Suicídio assistido é quando a ação é também de quitar a vida do paciente. Só que ele tem que consentir também. Mas quem pratica não é o profissional de saúde. Porque na eutanásia, né, quita a vida do paciente, o paciente consente, mas quem pratica é o profissional de saúde. No suicídio assistido, né, quita a vida do paciente, o paciente consente, e quem faz é o próprio paciente. Então, o profissional de saúde assiste, né? Ele dá um meio para que o paciente faça isso. Coloca o medicamento à disposição, ele coloca, né, fala, se você fizer isso, vai descer esse medicamento e a tua vida será quitada, será eliminada. Então, o paciente é que faz a ação. Isso se chama de suicídio assistido. No Brasil também, né, não é aceito, também é criminalizado, o suicídio assistido, e em alguns países que não, mesmo países que não aprovam a eutanásia, aceitam o suicídio assistido, porque o suicídio assistido é uma ação do próprio paciente com o consentimento dele, por um motivo de sofrimento, né, de uma doença irrevogável, de um sofrimento insuportável. Tem uma motivação assim, que os tratamentos já são fúteis, você tem uma motivação forte para o suicídio assistido. Agora, um tempo atrás, a gente usava muito o conceito de ortotanásia e eutanásia, e mistanásia. Era tanto Thanatos que parecia, quando eu fui uma vez no Timor-Leste, agora eu estou na Ásia, porque eu sempre conjugava o verbo, eutanásia, tutanásia, litanásia, daí. Sensacional. Eu falava de eutanásia, distanásia, mistanásia, cacotanásia e assim, né? Hoje a gente abandona um pouco tantos tanatos assim, mantém o eutanásia, mantém o conceito de suicídio assistido, o ortotanásia, que era a morte na medida certa, nem prolongada, nem abreviada, ela foi substituída hoje por limitação de esforços terapêuticos. Qual que é a situação? A situação é o seguinte, o paciente está numa condição, né, e que a terapia, os procedimentos a serem feitos vão prolongar a dor desse paciente, né? Vai prolongar o sofrimento dele, não prolonga propriamente a vida, prolonga a dor, vai morrer daqui 2, 3 semanas com mais dor, porque os tratamentos são fúteis, são mais de sustentação provisória. Nessas condições, é aceitável que o profissional de saúde limite esses tratamentos, tá? Ou seja, olha, nós não vamos mais reanimar se ele tiver uma parada respiratória. Então, limitar tratamentos. Isso é aceitável. E por isso que não pode fazer uma confusão isso com a eutanásia. Isso não é eutanásia. Isso é uma atitude responsável do profissional de saúde em limitar, né, para evitar um prolongamento abusivo da vida. Esse prolongamento abusivo antes era chamado de mistanásia. Era uma morte errada, uma morte prolongada, um sofrimento longo. Então, criticando a mistanásia, se aceita essa limitação de esforços terapêuticos. Se o paciente está vivo, consciente, vivo estaria, mas se estiver consciente, aí a gente chamaria isso de renúncia, né? Renúncia a tratamentos, né, desproporcionais. O próprio paciente diz, eu não quero mais. E se reconhece isso como legítimo. Então, no Brasil mesmo é praticado. A bioética mundialmente aceita a renúncia a tratamentos que são chamados de desproporcionais. Desproporcionais porque aquele tratamento causa prolongado, causa mais dor do que alívio, mais dano do que benefício. Então, ela renuncia. Limitar e renunciar é a mesma coisa, com a diferença que renunciar o paciente toma a decisão. Eu não quero mais uma cirurgia, eu não quero mais ir não quero mais hemodiálise. Essa hemodiálise só vai, né, prolongar a minha vida por mais algumas semanas. Então, se tiver numa situação considerada terminal, de um tratamento de uma doença que não tem um prognóstico negativo,
Então, essa renúncia é aceitável. Limitar é renunciar é aceitável. Né? Então, são situações um pouco... Deve-se evitar o que é chamado de obstinação terapêutica. Obstinação terapêutica é um outro termo que poderia ser comparado antes à mistanásia. Obstinado, fazer tudo para manter o paciente vivo de qualquer jeito, né? Aí é obstinação terapêutica. Hoje é questionável. Os profissionais de saúde, todos lutam muito para não praticar obstinação terapêutica, que ela é vista mais como uma insegurança do profissional de saúde, tá? Mais uma insegurança porque ele comete excessos, ele vai, né, faz tudo para manter o paciente vivo a qualquer preço, aí prolonga a dor, prolonga o sofrimento, né, de uma doença já irreparável. Então, esses cuidados no fim da vida são assim um pouco complexos, porque a gente migrou de alguns conceitos para outros, né? A gente migrou desses tantos tanatos que tinha para um conceito que mantém hoje eutanásia, a gente mantém esse conceito, né? Quando o paciente concorda, cuidados suicídio assistido é mantido, né? Se o paciente não toma decisão, a gente chama isso de homicídio, né? Vai quitar e aí é mantido esses outros termos de renúncia a tratamentos ou limitação de cuidados, né? Limitação de cuidados terapêuticos, né? Você vai mantendo outra terminologia para evitar tantos tanatos que a gente usava antes, que gerava uma certa confusão. Não sei se me fiz compreender, mas Sim, professor, é assim, ó, desculpa, mas e quando um paciente quer praticar a eutanásia, quer fazer, não sei se é o suicídio assistido, e a família não aceita de nenhum. Existe? Como é que se procede eticamente em relação a uma situação? Porque a pessoa não quer mais, mas a família não aceita, que nem doar. Outro assunto que eu acho que é muito polêmico é a doação de órgãos, né? Principalmente na pediatria, que se observa assim, a criança foi a óbito, dá para doar os órgãos, a família não aceita doar de jeito nenhum, porque não vai aceitar enterrar o filho, a criança, infelizmente, né, sem os órgãos. Então, assim, como é que a família fica nisso? Como é que se procede numa situação assim, eticamente? Bom, são duas perguntas. Primeiro, você falou sobre no Brasil, eutanásia, o paciente pode solicitar e não vai fazer. A autonomia do paciente é limitada pela não maleficência. O profissional de saúde não pode causar dano à vida do paciente, mesmo que ele peça. E no Brasil, o direito diz que a eutanásia é um crime, é um mal. Então, mesmo que o paciente peça, o profissional nem vai conversar com a família, porque o próprio profissional de saúde vai dizer, não, eutanásia não, porque o direito brasileiro coloca esse limite. Se for num país onde a eutanásia fosse legalizada, aí você teria um conflito ético a ser trabalhado. E você vai tentar buscar o consenso da família, e aí se tenta o consenso. Se não houver o consenso, vai depender, então, das situações locais, é possível que a autonomia do paciente prevaleça. Tá? Mas aí você estaria trabalhando com conflitos. Conflitos em bioética são todos aqueles que você não tem uma ótima solução. Por isso são chamados de conflitos. E essa é uma dificuldade gigantesca. Por quê? Porque a gente gostaria de dizer que a bioética sabe o caminho das coisas. Tem uma bioética social, que tem pautas coletivas, assim por diante. A bioética clínica, a bioética mais próxima dos hospitais, ela é uma bioética que lida com casos concretos e conflitos concretos. Os comitês de ética, de bioética hospitalares, lidam com casos. E ao lidar com casos, emite-se pareceres que a gente chama que são pareceres precários. Essa precariedade da bioética tem que ser expressada. Por quê? Porque significa que eu não estou dando a resposta certa. Eu estou dando a melhor resposta neste contexto. Toda vez que se trabalha com conflitos, você tem que tomar decisões. Então, o autor, eu gosto de uma expressão, dizer que eu tomo decisão e vou triste para casa.
Eu não tomo decisão e vou aplaudir, porque a minha decisão foi a melhor possível, mas não foi ótima. Houve um dano, né? Houve sempre um dano. Então, toda vez que houver conflitos entre uma situação e outra, você está lidando com possíveis perdas. E essa dificuldade, sabe, que a bioética, os bioeticistas às vezes gostariam de dizer, nós sabemos a resposta certa. Eu digo, se eu souber a resposta certa, eu não estou diante de um conflito. Certo? Então, vacinar crianças. Vamos vacinar? Vamos. O pai concorda? Concorda. Tem vacina? Tem. Né? Então, vão lá e vacina, acabou. Não é conflito. Agora, vamos vacinar a criança? Vamos. O governo tem vacina? Tem. A mãe, o pai não quer vacinar. Aí é conflito. Aí nunca tem uma solução ideal. Você vai buscar a melhor resposta aqui, mas ela será sempre de respeitar a autonomia da mãe, não é uma boa. Não vacinar a criança também não é uma boa, porque você tem um conflito. Aí toma-se a melhor decisão, naquele caso, olhando no olho, analisando outras coisas, analisando contextos, mas nunca uma solução ideal. Então, essa situação de um conflito sobre transplante, que envolve na pediatria a decisão dos pais ou a não decisão dos pais, ali você também tem conflito, né? E evidentemente que os pais têm a tutela dos filhos, né? Então, se não, toda vez que nessa tutela os pais colocarem seus filhos em perigo, aí você vem o conselho tutelar e age até suspendendo a tutela. Mas quando não existe uma situação de colocar os filhos em perigo, os pais são tutores. Então, você poderá ter um conflito de alguém falar, um órgão que deixou de ser aproveitado, assim por diante, mas respeitar a posição dos pais vai ser uma regra. Então, a gente começa a lidar com conflitos. Nesta hora é a hora de negociar, de conversar, de tentar harmonizar, de aconselhar, de ouvir o porquê que a pessoa não quer, qualquer dúvida, porque existem muitos temores, existem questões antropológicas por trás, né, de leituras religiosas de mundo. Então, às vezes uma conversa, existem inseguranças dos pais em relação à doação, né? Acha que se ele facilitar muito com a doação de órgãos, os médicos vão acelerar para doar. Tem tanto medo, tem tantas inseguranças. Então, conversar sobre isso pode ser um caminho para dirimir conflitos. Mas eu creio, e nunca me analisei muito bem essa situação, mas eu creio que se no final dos contos os pais não aceitarem o transplante não será feito. Entende? Porque a responsabilidade, no final, acaba sendo deles. Eles têm a palavra sobre a vida e, inclusive, sobre o corpo da criança, assim por diante, do filho. Né? Mas nós estamos aqui navegando um pouco já na esfera dos chamados conflitos éticos, da não ótima solução. Que aí é onde a gente tem que olhar caso a caso, né? Tem que debruçar-se, Eu tenho uma expressão que eu uso como teólogo, não posso deixar de usá-la, né? Usar uma expressão que eu digo assim, quando me aproximo de um caso, eu tenho que tirar as minhas certezas e ouvir o caso. As teorias podem ser menores do que as pessoas e as situações delas na minha frente. Então, eu tenho que despir-me. A expressão que eu uso é tire as sandálias, que a terra que tu pisa é santa. Diante de um conflito, eu tenho que tirar as botas das certezas, as sandálias das certezas, sentir o chão, que né? Porque eu estou me aproximando da vida das pessoas. E a vida das pessoas, elas precisam ser respeitadas, precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas. Então, não dá para ir para um caso com teorias muito bem formadas na cabeça. Entende? É isso, já sei a verdade, vou lá, tá, só impor a verdade. Não, aí não está preparado para estudar casos clínicos em bioética. Precisa abrir mão. Sim, bem interessante isso aí, professor, porque, assim, né, acho que essa semana, na verdade, semana passada, essa semana, a gente teve o caso lá da menina, né, que não faz aborto, não sei o quê, que é um tema também, que é um conflito, né, o caso... É um conflito. Sim, o conflito, e eu acho que é bem interessante falar sobre isso, porque, assim, a bioética permeia esses conflitos, eles são constantes,
porque cada vez a gente tem mais conflitos para tratar, mas eu acho que alguns desses conflitos são pouco trabalhados dentro da população de forma geral. Então, assim, acho que tem pouco diálogo. E talvez, pelo fato da gente ter, assim, essas mídias, todo mundo falando tudo, todo mundo virou especialista de tudo, as pessoas acabam falando e dando opiniões que, na verdade, criam situações que são muito mais problemáticas. E aí, que eu acho que até quando a gente conversou com a professora Leide, ela até falou isso, que às vezes a mídia não te dá todas as informações e você cria as informações como se aquilo fosse verdade. E aí, a partir disso, você, na verdade, acaba gerando mais conflito, né? Então, eu fico pensando nas pessoas que avaliam, né, esses bioéticos, que avaliam esse tipo de conflito, como deve ser difícil você tirar as sandálias, né, as botas das certezas e chegar lá e ouvir o que está acontecendo e entender realmente o que está acontecendo e o que a gente pode fazer nesse momento, porque é muito do individual, né, do caso. Cada caso é um caso, né? Cada conflito é um conflito e a gente tem que tratar eles de forma distintas. Não é isso? Muito bem. As mídias, elas querem vender, querem popularidade, querem ser múltiplo, né? ter ouvintes. Então, quanto mais polêmico, e às vezes a mídia constrói uma tese que ela quer vender e vai lá, no caso, tira só os pontos que dão respaldo à sua tese e vende isso. No caso de Santa Catarina foi claro. A mídia queria vender uma tese e tirou todos os pontos, foi fazendo recortes dos pontos, né, para construir a tese. Tanto que agora vazou que a criança, suposto, talvez, não sei também, né, parceiro tinha 13 anos. E já estava no caso, e eles não vazaram na primeira imprensa. Porque se vazasse na primeira, a tese de que havia um estuprador absurdo, não era bem um estuprador, era um menino. Era um parceirinho. Percebe? Então, essas conversas não veio na primeira reportagem. Só depois, muito tardiamente, né, todo mundo pintou a ideia de uma menina violentada. A gente perguntaria, uma menina de 11 e um menino de terceiro, foi abuso ou foi consensual? Se não foi abuso, não foi estupro, como é que fica? Então, desmonta uma certa tese, mas a imprensa não está interessada. Ela queria vender uma tese. E ela faz o recorte que deseja. E não. Então, eu, como bioeticista, eu digo o seguinte: eu gosto da imprensa, quero uma imprensa livre, mas, como bioeticista, eu não tomo decisões em cima da imprensa. Porque a imprensa. Eu vou colocar uma outra situação. Em Curitiba, aqui, a gente já aprendeu isso há muito tempo. Em Curitiba, tinha um caso de uma médica que era conhecida na sociedade, no hospital evangélico, que era acusada de praticar eutanásia. Eu já era coordenador do mestrado de bioética da PUC na época, e eu tinha uma imprensa local que me ligou 5 vezes, pedindo: o senhor diz o que como bioeticista? Eu falei: eu não conheço o caso. Ele falou: como não conhece? Todo mundo conhece. Eu falei: não, todo mundo conhece o que a imprensa disse. Eu não conheço o caso. Eu teria que conhecer o caso, ouvir os dois lados, se aproximar dele para me tomar uma decisão. Calei-me, me omiti. Mas o que o senhor pensa sobre eutanásia? Bom, teoricamente é outra coisa, mas nesse caso, e nós sabemos pela história, não sei se a imprensa divulgou isso, aquela mulher foi inocentada. É verdade? Doutora Virginia. E aí é bom pronunciar o nome dela agora, né? E antes não pronunciava, mas a doutora Virginia foi inocentada. Eu tenho um livro que fala da inocência dela. Será que a imprensa divulgou a inocência dela? Aí tem talvez não fosse interessante, né? Um outro aprendizado dramático, eu diria. Sim. Dramático, que é o seguinte: eu nunca devo fazer julgamento de valores. Nós tínhamos a juíza em Santa Catarina que foi exposta de uma maneira, né, julgada moralmente pela sociedade brasileira. Isso é inaceitável, gente. Do ponto de vista de bioética, eu estou lidando com pessoas inocentes ou culpadas, elas merecem respeito. Eu preciso fazer o quê primeiro? Eu preciso dizer, eu trabalho com violência contra a criança. Esse é o meu projeto de pesquisa hoje. Abuso de criança. Então, eu, diante de um estuprador, o que eu quero? Eu quero que o direito investigue, que a investigação seja a melhor possível, isenta, profunda, séria, mas
sempre tenho que partir de uma possibilidade de que essa pessoa seja inocente. Eu não posso já condenar de partida. Aí a gente vê um julgamento moral que é perigoso. Isso não pode fazer. Em bioética a gente não pode. A gente lida com pessoas. E mesmo as pessoas que venham a ser culpadas continuam dignas, continuam humanas. A face humana delas nunca pode ser excluída. Então, esse é um cuidado em bioética que a gente tem que ter. Eu não julgo casos a partir da mídia. Gosto da mídia, mas como bioeticista não posso me pronunciar. Eu preciso conhecer um pouco mais. Então, são conflitos difíceis, né? E né? Não é fácil. O bioeticista tem que ter um pouco de estrutura para não se animar demais com a primeira notícia que vem, né? E mesmo esse caso, por exemplo, vou dizer para vocês que me incomoda também, como eu falei de que a criança tem 13 anos, e o suposto abusador tem 13 anos, também não tenho segurança disso. Também não aposto minhas fichas a isso. Por quê? Porque eu não sei a verdade. Imagina só, seria muito fácil alguém querer se safar do caso e culpar o menino de 13 anos, não pode. Então, só um DNA, só depois que vier lá na frente um DNA que prova que o menino de 13 anos mesmo, aí a gente tem um fato. Enquanto isso, estamos trabalhando sempre em suposições. Então, é dramático. Todo julgamento fica provisório, fica precário. Né? Então, não dá. Acho que a gente tem que, enquanto sociedade, aprender a respirar fundo diante de algumas coisas e não sair distribuindo título de monstro para as pessoas facilmente, sabe? Sim, perfeito. Eu acho que é bem por aí, assim, os conflitos eles acontecem e a gente tem que ter bom senso, né? Porque a gente está falando de pessoas. Todos os conflitos eles estão, né, permeando pessoas, então é difícil mesmo, né? E uma coisa que eu queria saber, professor Mário, você trabalhou esse tema bioética na área da saúde quando você foi para Timor-Leste? Eu sou super curiosa para saber qual que foi o teu trabalho lá no Timor. Timor-Leste o exercício de dar aula no Timor-Leste, dar aula de bioética no Timor, para quem talvez não saiba onde fica o Timor é do outro lado do mundo. Quando aqui é meio-dia, lá é meia-noite. Bem, eu digo que você pode ir, nunca dá para ir mais longe do que o Timor, porque se você for um pouco mais longe, já está voltando, né? Porque já do outro lado também. Então é realmente longe, né? Então é outra cultura, é um outro horizonte, um contexto cultural muito rico, um povo com uma herança cultural muito forte. Então, trabalhar no Timor são outras questões. Você levanta, quais são as questões de bioética mais importantes aqui no Timor? Se você faz isso no Brasil, você tem algumas perguntas, respostas. E lá vem outra. Por exemplo, eu nunca me esqueço, 2013. Qual que é a questão de bioética mais importante? Aqui o importante, o problema sério para nós aqui é a questão da autópsia. Autópsia não é problema, né? Pensei comigo. Autópsia está regulamentado, está tudo normatizado. Aí eu dei uma respostinha rápida. Aí eu falei, daí vamos conversar um pouco melhor. Qual que é o outro problema que vocês encontram aqui no Timor? Aí o outro levantou, professor, o senhor não entendeu. Nosso problema aqui é autópsia. Eu falei, uau. É um problema. Aí eu falei, uau, aí eu vou ter que me debruçar e tentar entender por quê. Então, uma visão antropológica do mundo, onde o morto né, o Timor tem um poeta timorense que diz assim, no Timor, os mortos mandam e os vivos obedecem. Né? Então, de fato, há uma interação muito forte do morto, do antepassado, né, na vida dos vivos. Então, se o morto não for enterrado segundo o figurino, ele vai incomodar para sempre. Então, vamos enterrar muito bem esse morto aí. Entende? Então, não vamos deixar nenhum pedacinho para trás, não vamos... Né? Entende? É uma coisa muito brincando um pouco, mas essa é o fato. Né? Um dia eu encontrei um senhor morto, tá? Ele falou, meu filho está doente. Eu falei, tá bom, por que teu filho está doente? Porque o avô dele, o meu pai, está descontente, aí o filho está doente. Tá bom, mas isso é simples, vai lá e conversa com o teu pai, conversa com o avô da criança para resolver isso. Não, o senhor não entendeu. Meu pai morreu faz 5 anos.
E hoje ele está descontente. E hoje meu filho está doente. Então, outra visão de mundo. Total. Outra visão de mundo. E aí a gente aprende que a bioética precisa de uma interculturalidade. Porque na nossa leitura de mundo, eu posso chegar e dizendo para outra cultura, vocês são primitivos, retrógrados, atrasados, vocês são irracionais. Aí eu estou fazendo julgamento de valor. Eu estou me considerando um tal e o outro nada. E isso não dá. Eu preciso dizer, vocês têm uma racionalidade diferente, uma lógica diferente, uma maneira de pensar diferente. E eu preciso aprender isso, tenho que entender esse processo. Ele é simplesmente um humano quanto eu, que tem outros padrões culturais, ou está sentado numa outra cadeira. Então, a bioética, essa interculturalidade em bioética é um certo desafio, porque nós pensamos muito a bioética, a saúde, a partir da ótica ocidental. Nessa ótica, saúde tem outros pressupostos. Então, por isso que Timor-Leste, para mim, foi um aprendizado, antes de mais nada. E temos aí os amigos timorenses que estão aqui no Brasil, estudando, uma parceria grande. Semana que vem tem 2 partindo para o Timor, estou indo lá conversar com eles constantemente. Sim, muito legal, porque eu acho que é bem por aí, assim, que às vezes a gente tem, que eu acho que é bem a tua fala, assim, às vezes a gente acaba pré-julgando, né? Vai falar de bioética em Timor, poxa, tem um monte de problema. Mas aqui nós também temos problemas, né? Eu acho que a gente está falando, na verdade, das mesmas coisas. Porque lá tem um problema específico, tá? Porque a cultura lá é daquela maneira, mas talvez não é um problema nem maior nem menor do que o que a gente tem aqui, são conflitos. De novo, voltamos para o mesmo assunto, né? É tudo conflito. Então, trabalhar bioética aqui, trabalhar bioética lá, na verdade, eu fico imaginando que para você entender, né? Assim, que eu acho que a dificuldade que deve ter sido, deve ser você entender a cultura. Primeiro, entender a sociedade, entender as pessoas, entender a dinâmica da cultura, para daí poder entender os conflitos. Né? Talvez essa que tenha sido a grande, assim, dificuldade em trabalhar bioética lá, mas o conflito é o mesmo, né? Dificuldade porque a gente não crê naquilo ali, mas porque a minha visão de mundo não me permite crer naquilo, mas o outro crê nessa interação dos mortos com os vivos, por exemplo. E aí, como é que fica? A gente precisa se abrir que a minha visão de mundo é apenas uma visão possível de um ser humano, e a visão de mundo do outro é uma visão possível de um outro humano. E nós dois temos o mesmo direito de crer em coisas diferentes. Isso é um desafio, a interculturalidade é um desafio. É mais fácil, baseado na minha ciência, você vai fazer um julgamento. E aí tem desafios bastante interessantes. E tu ficou quanto tempo lá, professor? Eu fui 4 vezes, Então, fui 2013, 2017, 2015, 2017, 2019, Então, nós temos ido, a última vez eu fui com minha esposa, com a Leide, depois juntos também. Nós tivemos aí na Faculdade Pequeno Príncipe a professora Patrícia, também, que já esteve no Timor. É um projeto, uma parceria, onde a gente vai aprendendo, vai interagindo. Claro que a segunda vez que você volta, você está mais ambientado, mais fácil de interagir. Sim, de entender, né, justamente essa diferença cultural, né? E pensando agora, assim, agora a gente está meio que encaminhando para o nosso final, né, da nossa conversa, eu queria saber, professor Mário, o que o professor Mário faz quando ele não está falando de bioética? O que o senhor faz nas suas horas vagas? O que faz você se divertir além da bioética? Porque tenho certeza que o teu trabalho deve ser bem divertido. Um aluno de vocês aí da Faculdade Pequeno Príncipe já falou para a Leide que quando nós não estamos lecionando, nós estamos sentados na cama conversando sobre bioética. Porque ela é bioeticista, já levanta tomando café conversando sobre... Aí ele falava não só de bioética, aqueles dois devem acordar conversando sobre Marcos, sobre... Sim, a gente pensa isso, tá? Tá bem. Eu poderia dizer para vocês que nessa pandemia
uma das coisas que me fez manter o meu equilíbrio foi a música. Eu acho que eu ouvi muito mais música durante a pandemia do que antes. Eu muitas vezes fico muito em casa, né? Então você está trabalhando aqui o dia inteiro, está estressado, eu vou lá e ligo o meu som e aí as minhas músicas são ecléticas. Daí eu não tenho um estilo, vou de um estilo ao outro. Alguém pergunta que música você gosta? Eu gosto de música boa. Boa. Perfeito. Então, é claro que boa segundo a minha percepção. Então, às vezes eu vou lá no raiz, né, música raiz, sertaneja raiz, essa sertaneja nova não gosto muito, mas a sertaneja raiz, ou às vezes eu vou para as músicas românticas internacionais e assim por diante. Gosto muito das músicas das tradições. Eu fico investigando lá nas culturas, as músicas tradicionais mexicanas, tradicionais bolivianas, tradicionais polonesas, tradicionais russas. Vou lá buscando, gastando tempo com isso. Então, foi uma das coisas que na pandemia me resgatou bastante. Outra coisa eu sou um jardineiro, eu gosto de horta. Nos finais de semana, se eu não estivesse aqui gravando com vocês nesse sábado à tarde, eu estaria trabalhando na minha horta lá. Eu tenho uma pequena horta, Piraquara, uma pequena chacrinha, e gosto de lidar com... Eu acho que se a gente não plantar um pouquinho daquilo que a gente consome, a gente não sabe muito bem de onde vêm os alimentos. Então, eu gosto de plantar. E gosto de consumir as plantas. Vocês estão familiarizados. Começar a falar sobre isso, vamos longe. Né? Sobre as punks, né? As plantas comestíveis não convencionais, vocês estão habituados com isso. Para resgatar algumas dessas, que eram plantas caboclas, eram plantas caipiras que nossos povos usavam, e a gente resgata hoje um pouco. Então, é isso. Eu também, professor, concordo. Eu adoro planta. Sou apaixonada, porque eu moro num apartamento pequeno e é lotado de planta. E eu adoro ouvir música nórdica. Então, eu gosto de russo, polonês, música polonesa, eu gosto de música nórdica. Vou escutar russa também agora para ver. Falando em música... Aquelas músicas medievais, por exemplo, que é incrível, né? Como aquele toque medieval. Então, é um momento para tudo. É um momento, né? É isso. E falando em música tradicional, professor, vou fazer propaganda agora até que o rapaz do som aqui da nossa é meu ilustríssimo marido e a gente faz parte de um grupo folclórico português, essas coisas assim, né? A gente adora a cultura portuguesa e ele tem uma banda, né? Eles formaram uma banda de música portuguesa. Eu vou te mandar umas músicas para você escutar, música tradicional portuguesa, bem legal. Colocar na tua playlist. Sim, pode mandar. Eu atualizo, com prazer. Isso. Então tá bom. Professor, eu queria agradecer imensamente a tua participação. A discussão foi excelente. Claro, eu sempre digo no final, assim, eu sou até meio repetitiva. A gente nunca encerra o assunto porque a gente gosta de deixar aquela vontadinha de querer ouvir mais. Porque a gente com certeza vai convidar o senhor para voltar e falar mais de muitos assuntos, porque eu acho que a bioética é um assunto que não se esgota, né? E eu acho que a gente precisa realmente falar sobre isso mais, né? Quanto mais, melhor. Então, quero agradecer de coração, estou super feliz, adorei a nossa conversa e foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Verdade. Muito obrigada, professor Mário, assim, pela tua disponibilidade em vir gravar conosco, falar um pouco da tua experiência, que é sensacional. A gente aprendeu um monte, né, amiga? Sim. Meu Deus. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Foi um super momento para nós aqui te receber, professor Mário. Eu agradeço aí a Camila e a Beatriz, né? Para mim também foi um momento muito agradável, bem descontraído, na verdade, de falar sobre temas complexos e outros nem tanto, né? Mas estamos à disposição, né? Com novas possibilidades de comunicação que a gente vai descobrindo. E sucesso aí ao projeto de vocês. Obrigada, professor. Então tá, gente, a gente vai encerrar esse episódio e até a próxima. Tchau, gente.